Hoje vou te mostrar o toba queimando e explodindo. Ai, que delícia! Calma, calma, não é isso que você está pensando. Ufa! O toba é um supervulcão que no passado, ao entrar em erupção, quase extinguiu a humanidade e destruiu grande parte da fauna e da flora, além de criar um inverno vulcânico, deixando o planeta Terra na escuridão por séculos. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Jambrão e no vídeo de hoje vamos conhecer os maiores e mais mortais vulcões de nosso planeta Terra e como eles mudaram a história da humanidade. Mas antes de conhecermos esses vulcões, primeiro vamos entender como eles se formaram. Os vulcões se formam principalmente por meio de processos geológicos que envolvem a atividade das placas tectônicas de nosso planeta Terra. Existem algumas maneiras pelas quais os vulcões podem se formar. Quando as placas tectônicas se chocam, ocorre o chamado movimento convergente, com a placa mais densa afundando e retornando ao manto sofrendo fusão. Ao sofrer pressão no sentido oposto, origina-se então dobras na crosta terrestre. Essas dobras dão origem a pequenas ilhas vulcânicas chamadas de zona de subdução. Assim, é possível afirmar que a ocorrência dos vulcões está associada às regiões de limite entre as placas tectônicas. Vale dizer que não é apenas o movimento de aproximação que provoca a formação de vulcões. O afastamento das placas tectônicas provoca a formação de vulcanismo submarino à medida que o fundo oceânico se expande. Outro ponto importante a ser abordado é a ocorrência de vulcões na região do interior das placas, onde encontram-se pontos quentes conhecidos por hotspot. Isso gera ranhuras na terra, levando o magma até a superfície. Um exemplo disso são os vulcões localizados no Havaí. Já entendemos como eles surgem e se formam. Agora vamos conhecer os vulcões mais mortais de toda a história. O Toba. O Monte Toba, localizado na ilha de Sumatra, na Indonésia, é um dos maiores vulcões da Terra e tem uma história fascinante. A erupção catastrófica do Monte Toba ocorreu há aproximadamente 74 mil anos atrás e é considerada uma das maiores erupções vulcânicas conhecidas da história geológica da Terra. A formação do supervulcão Toba remonta a milhões de anos, quando as placas tectônicas da região começaram a se mover, criando um ponto quente sob a crosta terrestre. Esse ponto quente levou à formação de uma câmara magmática de 1775 km² sob o que é hoje o Monte Toba. A erupção do Toba foi uma das mais violentas de nossa história. Estima-se que tenha lançado cerca de 2.800 km³ de material vulcânico na atmosfera, cobrindo uma vasta área com cinzas vulcânicas. A erupção de nível 8 foi tão poderosa que causou um evento de extinção em massa, resultando em mudanças climáticas significativas no clima global. Durante a erupção, uma enorme quantidade de cinzas, poeira e gases vulcânicos foram lançados na atmosfera, bloqueando a luz solar, causando um resfriamento global. Esse resfriamento climático teve um impacto devastador na vida da Terra, levando à extinção de muitas espécies de plantas e animais. Alguns cientistas acreditam que a erupção pode ter levado à redução drástica da população para menos de 10 mil casais de seres humanos,
resultando em um evento genético conhecido como engarrafamento populacional. Isso significa que a erupção diminuiu drasticamente a diversidade genética da população humana, levando a uma origem comum para a maioria dos seres humanos modernos. Hoje, esse supervulcão encontra-se adormecido. Deixe aqui nos comentários qual é o seu medo e sua opinião sobre a possibilidade do Toba queimar novamente. Hashtag tenho medo de ver o Toba queimando. Hashtag não tenho medo de ver o Toba queimar. Vesúvio. O Vesúvio é um vulcão localizado na região da Campania, na Itália, perto da cidade de Nápoles. Conhecido por sua erupção catastrófica em 79 d.C., que resultou na destruição das cidades romanas de Pompeia e Herculano, entre outras. A formação do Vesúvio remonta a 250 mil anos atrás, quando a atividade tectônica na região criou uma câmara magmática sob a crosta terrestre. O Vesúvio é parte de uma cadeia de vulcões que se estende ao longo da costa ocidental da Itália e é alimentada por uma zona de subdução onde a placa tectônica africana está empurrando sob a placa europeia. A erupção mais famosa do Vesúvio ocorreu em 79 d.C., quando uma série de explosões de nível 5 lançou cinzas, pedras e gases vulcânicos na atmosfera. A primeira fase da erupção produziu uma nuvem de cinzas que se ergueu a uma altura impressionante, seguida por uma série de fluxos piroclásticos que se movia a uma velocidade incrível, destruindo tudo em seu caminho. As cidades de Pompeia e Herculano foram cobertas por uma espessa camada de cinza e lava vulcânica, preservando muitos edifícios e artefatos sob as cinzas vulcânicas por séculos. Essa preservação ajudou os arqueólogos e historiadores a terem uma visão única da vida cotidiana nas cidades romanas do século I. Os corpos de Pompeia é uma das descobertas mais sombrias e fascinantes relacionadas a essa erupção. Durante as escavações arqueológicas, foram descobertos os moldes das vítimas que foram enterradas sob as cinzas vulcânicas. Quando os corpos se decomporam, deixaram para trás cavidades vazias nas cinzas, que foram então preenchidas com gessos, criando moldes realistas das pessoas no momento antes de sua morte. Desde 79 d.C., o Vesúvio entrou em erupção várias vezes, sendo a mais recente em 1944. Devido sua localização próxima a áreas densamente povoadas, o Vesúvio é considerado um dos vulcões mais perigosos do mundo e é monitorado de perto por cientistas para detectar sinais de atividade vulcânica. O Krakatoa. O Krakatoa é um vulcão localizado no Estreito de Sunda, entre as ilhas de Java e Sumatra, na Indonésia. Sua erupção de escala 6 de 1883 foi uma das mais mortais e devastadoras de sua região. A formação do Krakatoa ocorreu quando a atividade vulcânica na região deu origem a uma grande ilha vulcânica. Durante séculos, o Krakatoa entrou em erupção repentinamente, criando e recriando sua forma e estrutura. A erupção de 1883, no entanto, foi uma das mais violentas e catastróficas já registradas. Em 20 de maio de 1883, uma série de erupções começou no Krakatoa, culminando em uma erupção catastrófica de nível 6 em 27 de agosto do mesmo ano.
A erupção lançou toneladas de cinzas, pedras e gases na atmosfera, formando uma nuvem que se espalhou por todo o mundo. A coluna de cinzas e gases atingiu uma altitude estimada de 40 km. A explosão inicial foi tão intensa que causou uma onda de choque que reverberou ao redor do mundo 7 vezes. Os efeitos da erupção do Krakatoa foram devastadoras. Estima-se que mais de 36 mil pessoas tenham morrido como resultado direto dessa erupção, seguida por tsunamis. As ondas gigantes causaram destruição em várias ilhas próximas, e a queda de cinzas vulcânicas escureceu o céu em todo o hemisfério norte por vários dias. Além dos danos imediatos, a erupção do Krakatoa teve impactos de longo prazo no clima global. A quantidade de cinzas e gases lançados na atmosfera bloqueou a luz solar, causando um resfriamento temporário na temperatura global. As cores do céu em todo o mundo foram afetadas por meses após a erupção devido à dispersão de partículas em nossa atmosfera. A explosão deixou as bússolas completamente loucas e seu estrondo foi ouvido em regiões costeiras da África e até a Austrália. Em localidades até 150 quilômetros da erupção, a onda de choque arrancou telhados, portas, além de gerar um tsunami gigantesco que varreu ilhas próximas inteiras. A explosão foi tão poderosa que o vulcão e parte da ilha foi simplesmente desintegrada. Mas essa explosão deixou para trás um novo perigo, o Anak Krakatoa, que a cada dia vai ganhando novas proporções. Estudos apontam que essa nova formação futuramente pode ter um poder de destruição ainda maior que seu anterior. Sabe o famoso quadro O Grito? Estudos apontam que o céu avermelhado e alaranjado retratado no quadro pintado pelo norueguês Edvard Munch em 1863 foi baseado em sua visão, onde ele residia após a erupção do Krakatoa, que alterou o clima da Terra por muitos anos. O Yellowstone. O Yellowstone está localizado no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, sendo um dos vulcões mais famosos e estudados do mundo devido ao seu tamanho, potencial de erupção e atividade geotérmica. A formação do vulcão de Yellowstone remonta a milhões de anos atrás, quando uma série de erupções vulcânicas ocorreu na região, criando uma enorme caldeira vulcânica. A caldeira de Yellowstone é o resultado do colapso de uma grande câmara magmática após uma erupção catastrófica. A última grande erupção conhecida do Yellowstone ocorreu há 640 mil anos atrás. Esta erupção de nível 8 foi uma das maiores erupções vulcânicas de sua história, lançando uma quantidade colossal de cinza, lava e gás em nossa atmosfera. A erupção deixou para trás uma caldeira vulcânica que hoje representa um terço do que é a principal característica geológica dominante do parque. Desde então, Yellowstone tem experimentado inúmeras erupções menores, atividade geotérmica e terremotos, indicando que o vulcão ainda permanece ativo. No entanto, não há indicações claras de que uma grande erupção esteja prestes a acontecer. O supervulcão é monitorado de perto por cientistas para detectar sinais de atividade vulcânica, como o aumento da atividade sísmica, deformação do solo e mudanças na atividade geotérmica. Essa vigilância contínua ajuda a entender melhor
o sistema do vulcanismo e permite a implementação de medidas de segurança caso ocorra uma erupção significativa no futuro. Até agora, os cientistas só têm informações sobre 3 erupções passadas deste supervulcão, ocorridas há 2,1 milhões de anos, 1,3 milhão e a última há 644 mil anos atrás. O Tambora. O Tambora é um supervulcão localizado na ilha de Sumbawa, na Indonésia. Sua erupção em 1815 é considerada uma das maiores erupções vulcânicas registradas na história moderna e teve impactos significativos no clima global. A formação do vulcão Tambora remonta a milhares de anos, quando a atividade tectônica da região levou à formação de uma grande câmara magmática sob a crosta terrestre. O Tambora é um supervulcão, o que significa que é composto por camadas alternadas de cinzas vulcânicas, lava e outros materiais. A erupção do Tambora começou em 5 de abril de 1815 com uma série de explosões violentas de nível 7 que lançaram grandes quantidades de cinzas, rochas e gases na atmosfera. A erupção principal ocorreu no dia 10 de abril, quando uma enorme coluna de cinzas e gás foi lançada a uma altura de aproximadamente 33 quilômetros de altura. Para termos uma ideia, a energia dessa explosão foi 4 vezes maior do que a do Krakatoa. A erupção foi acompanhada por fortes explosões que foram ouvidas a centenas de quilômetros de distância e por uma série de terremotos de terra que causaram destruição significativa na ilha e em áreas circunvizinhas, e suas cinzas chegaram até a região do Nilo, no Egito. Os efeitos da erupção do Tambora foram sentidos em todo o mundo. A grande quantidade de cinzas e gases lançadas na atmosfera bloqueou a luz solar, causando um resfriamento global. O ano de 1816 ficou conhecido como o ano sem verão, ou ano da pobreza, devido às baixas temperaturas e às colheitas fracas em muitas partes do mundo. Cidades como Londres, o céu ficou avermelhado. Nos Estados Unidos, caiu neve durante o verão e na Suíça nevou praticamente o ano inteiro. A erupção do Tambora teve impactos devastadores na região. Estima-se que entre 70 e 100 mil pessoas tenham morrido como resultado direto e indiretamente dessa erupção devido a tsunamis, nuvens ardentes e a fome causada pela destruição das colheitas. Além dos efeitos imediatos, a erupção do Tambora teve impactos de longo prazo no clima global, causando anomalias climáticas em todo o mundo por anos que se seguiram. Considerada uma das erupções mais significativas da história recente, isso nos serve como um lembrete dos poderosos efeitos que os vulcões podem ter em nosso planeta. Os vulcões são sempre lembrados por sua destruição, mas eles são extremamente importantes para a criação de novas terras e de ilhas. Além disso, regiões próximas a eles possuem um terreno extremamente fértil, tudo isso devido aos materiais expelidos durante as erupções. Galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo, pois isso ajuda e muito a chegar em mais pessoas. Esse foi o vídeo.